Boa tarde a todos, saúde, paz e prosperidade. Eu venho por meio desse vídeo contar um pequeno testemunho que aconteceu nessa minha caminhada com Deus e marcou muito a minha vida. Antes de eu começar a relatar este pequeno testemunho, eu quero trazer em memória a oração que o Pai nos deixou como modelo para orar. E um trechinho dessa oração diz assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus queridos irmãos, saiba que a vontade de Deus, ela dói, ela machuca, ela traz choro, lágrimas, mas no final da caminhada você vai ver a glória de Deus se aperfeiçoando na sua vida e Deus te honrando, porque Ele é um Deus que abate, mas é um Deus que também exalta. Eu estava treinando alguns meses atrás e na porta da academia parou uma viatura. De fato, que todos que estavam ali treinando acreditavam que era uma blitz, alguma coisa assim parecida, coisa normal do dia a dia, mas era muito mais além disso. Então os policiais, chamando ali o mestre da academia, o nosso treinador ali, e relatou para ele que estava ali para cumprir um mandato judicial, um mandato de prisão. E comentando ele que esse mandato de prisão era a meu respeito, ele entrou para dentro da academia com os olhos cheios de lágrimas, muito triste. Ele é meu amigo, ele sentiu muito, assim como os outros atletas lá também. Eu oro e intercedo pela vida deles, amo eles em Cristo Jesus. E ele disse: Lohan, tem algo para te contar. Eu disse: pode dizer. Ele disse: eles estão aí porque vieram te prender, isso é um mandato de prisão contra você. Eu falei: que isso, mestre, está brincando? Que brincadeira é essa? Ele: não, é verdade. E logo em seguida os policiais entraram e pediram para que eu fosse até o vestiário, trocasse de roupa. Foram super educados comigo e eu troquei de roupa. E quando eu fui saindo ali, estavam todo mundo muito triste. O treinamento acabou naquele dia. E quando eu fui entrar na viatura, o inimigo, o acusador, que é Satanás, ele soprava no meu ouvido dizendo: aí, cadê seu Deus? Olha o que ele está fazendo contigo, aonde está teu Deus? E a minha cabeça estava muito confusa, muito perturbada, e eu fiquei pensando milhões de coisas ali naquele momento, mas ainda assim eu agradecia a Deus e glorificava a Deus por tudo que estava acontecendo. E seguindo ali para a delegacia, me colocaram ali numa cela, e havia dois presos, um por tráfico e o outro que havia roubado uma moto. E os dois estavam entrando em contenda, em conflito, porque um tinha que assumir para que o outro fosse embora, e os dois não chegavam num acordo. E eu cheguei e pedi a eles que se arredassem um pouquinho para a esquerda, dobrei os meus joelhos, levantei a mão para o céu e comecei a glorificar a Deus ali dentro da cela. E agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por estar acontecendo isso comigo, não sei o porquê, mas acredito que tem um propósito do Senhor nisso que está acontecendo, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Senhor o ama. E os jovens ficaram espantados vendo eu ali sendo preso. Eles falaram: ô, você está maluco? Você está sendo preso, você vai para o Ceresp e está agradecendo, glorificando a Deus. E eu disse: sim, estou agradecendo a Deus sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Senhor o ama. Deus tem propósito. Não é a minha vontade ser preso, não é a minha vontade ir para o Ceresp. A minha vontade é estar na minha cama, com a minha família, deitado num cobertor quente, tomando banho quente. Essa é a minha vontade, mas não era a vontade de Deus naquele momento. E a vontade de Deus dói, para que nós podemos entender, porque para Deus mais vale uma alma do que o mundo inteiro perdido. E ali chegou na delegacia a pastora, a minha mulher aflita, mulheres de Deus, assim como está escrito lá em Provérbios 14, capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a tua casa. Ali são mulheres virtuosas, pastora, mais que uma pastora,
uma mãe, uma amiga, uma conselheira, e elas preocupadas comigo: meu filho, você precisa de alguma coisa, você almoçou, você quer tomar uma coca, alguma coisa, o que está acontecendo? Eu falei: eu não sei. E a pastora dizia: filho, tem um propósito de Deus nisso aí, tem um propósito de Deus, confia em Deus, que Deus vai te honrar. E a minha mulher também dizendo o mesmo. Eu falei: não, amém, pastora, mas a única coisa que eu preciso é da minha Bíblia, é da palavra de Deus. Então providenciaram que a Bíblia chegasse até em mim. Eu precisava de uma resposta, eu queria saber porque Deus estava me lançando ali na cova dos leões. Eu queria uma resposta, e até que a palavra de Deus chegou. Deus me deu uma palavra no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vá, ensina-os a guardar os meus mandamentos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ainda ali naquela cela, na delegacia, Deus me deu essa palavra. E o que o Senhor estava querendo dizer comigo? Filho, não é o Papa, não é o presidente, não é o delegado, não é o juiz, não é o promotor que está te prendendo. Eu estou te enviando porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu estou te enviando para que você ensina eles a guardar os meus mandamentos, porque de onde eu te tirei é necessário que você vá lá, porque tem pessoas que é necessário que vejam o que eu fiz na sua vida para acreditar que eu posso fazer na vida deles também. Aleluia. E chegando lá na triagem, uma cela com 30 presos, o primeiro dia, culto, oração, os detentos ali acreditando, pedindo para que eu orasse para familiares, pai, mãe, filhos, parentes e amigos. Era culto de manhã e culto de noite, oração. E ali dentro daquela cela, quase 15 almas se converteram e aceitaram Jesus ali. Entrando para dentro da galeria, na cela de número 40, galeria par, galeria de cima, eu era o 19º preso dentro daquela cela. E durante os 6 dias que eu fiquei ali, foi jejum e oração, e anunciando as boas novas aos aquebrantados de coração que ali se encontrava. E Deus me toma no 5º dia, numa presença muito forte. Havia um homem ali deficiente, a mão dele só ficava dessa forma, ele não tinha os movimentos da mão. E Deus me abraça, e eu abraço ele, começo a orar, ele cai em pranto, chorando, e eu orando, de repente ele volta chorando: pastor, o que você fez? Eu espantado, eu não sabia o que eu fiz. Eu falei: o que eu fiz? E os outros presos: nossa, olha o que você fez, Eu falei: mas o que eu fiz? Eu não sabia de nada. E de repente ele volta com seus movimentos da mão funcionando. Ele: pastor, o senhor curou minha mão. Eu falei: não fui eu que curei a sua mão, quem curou a tua mão foi Deus. Saiba que Deus é contigo. Eu louvo a Deus naquele dia por eu não saber que ele era deficiente, porque senão poderia em mim subir a soberba de dizer: eu, Lohan, orei, por isso ele foi curado. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem tem poder é Deus, dele é o reino, dele é o poder, dele é a honra e a glória. No 6º dia eu desço para o pátio, comecei a fazer um culto de adoração a Deus, os detentos se movimentando, fazendo ginástica, jogando bola. 3 pessoas só participavam no culto, até que então, o que acontece? Deus permite que um homem se manifesta ali, uma entidade maligna, uma legião de demônios, e Deus, a autoridade que ele me deu sobre a minha vida, traz aquele jovem até a mim, e eu começo a orar e expulsar aquele demônio. Aquilo chama a atenção de todos, e os detentos que estavam ali diziam: agora eu quero ver se ele realmente está com Deus mesmo para expulsar o demônio da vida daquele homem. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Outrora eu era cauda, agora eu sou cabeça, e o Senhor nos dá poder para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Expulsando aquele demônio, ali no pátio, mais de 26 almas aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Ali era o 6º dia naquele lugar, e Deus abriu as portas para mim.
Meu irmão, saiba que a vontade de Deus, ela dói. Não era minha vontade ir naquele lugar, eu não queria ir, mas o Senhor me enviou lá, para que aqui as almas que lá estão, para que as vidas que lá estão, pudessem ver a glória de Deus na minha vida e ver que Ele é Deus. Assim como Ele fez na minha vida, me libertou, Ele vai libertar você também. Esse é um pequeno testemunho que eu contei para você, mas logo em breve eu vou dar um testemunho de como eu me tornei o maior traficante, um dos maiores traficantes do bairro Linhares, e como que Deus transformou a minha vida, como que Deus mudou a minha vida. Foi um ato de fé, um ato de coragem, aonde eu me encaixei no livro de Jesus, na palavra onde diz Mateus 11:28, venha a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as tuas almas, porque o meu fardo é leve e o jugo é suave. Meu irmão, eu ainda vou dar esse testemunho, fico devendo esse testemunho para você, como que Deus me tirou de um poço da lama, da perdição, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Não existe causa impossível para Deus. A verdade é o seguinte: a vontade de Deus dói, mas lá no final a glória de Deus vai ser aperfeiçoada na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, entregue sua vida a Jesus. Saiba que Ele é Deus, Ele é teu Senhor, e Ele vai te exaltar no tempo certo. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa edificar, crescer a tua fé, e que você que tem um filho que está aprisionado no vício, na droga, na bebida, seja em qualquer área, na macumba, qualquer coisa, o Senhor Jesus hoje te levanta por cabeça, e tu já não será mais falta. Toma posse da tua vitória. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão ouvindo este pequeno testemunho, porque o outro eu ainda não contei, mas fico devendo para vocês. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.